Pena, né? Podia ter. Perdão, foi falha minha aqui, porque além de apresentar os colegas, eu estou aqui na parte técnica, né? Para que a estrutura não caia sobre a nossa cabeça. Pois é, a gente tem que assoviar as pamangas ao mesmo tempo, né? Desse Imperial Colégio. Bom, mas, em primeiro lugar, né, boas-vindas a todos e todas. Né? O Ariano Suassuna, né, ele recorria a uma passagem cuja autoria ele atribuía ao Machado de Assis, e que diz o seguinte, que nós temos dois Brasis, né, o Brasil oficial e o Brasil real. Nessa lógica, o Brasil real é bom e revela os melhores instintos, enquanto o Brasil oficial permaneça caricato e burlesco. Então, com base nisso, eu diria que o episódio da semana anterior, que o Léo já fez referência aqui, mas infelizmente acabou não ficando gravado, né, da suspensão em virtude de um imbróglio administrativo, né, da nossa palestra, nossa conferência de abertura, né, nos faz refletir esse episódio sobre a ideologia que esse curso pretende esmiuçar, né, um pouco melhor. E segundo a qual, né, nós devemos nos fiar, né, nós trabalhadores, antes em nós do que nas instituições oficiais. Né? Mas, enfim, sobre o curso, que é o que realmente importa, eu diria o seguinte, faz mais ou menos uns 2 anos, eu visitei uma escola Mura, no Alto Mamori, no Amazonas. E, naquela oportunidade, eu pude aprender com aquelas pessoas que me acolheram, que me receberam, o seguinte, quando nós entramos na floresta, nós tendemos a observar as árvores a partir da sua singularidade, né? Suas diferentes alturas, né? Aromas, tipos de folha, né? Porte, tipos de fruto. Mas no subsolo da floresta, né? Debaixo dos nossos pés, todas aquelas raízes estão entrelaçadas. Então, eu penso que essa é uma boa metáfora para iniciar aqui o nosso curso, né? Na medida em que esse é um curso plural, né? Com diferentes palestrantes de diferentes regiões do Brasil e fora dele, de diferentes instituições, alguns militantes anarquistas de diferentes organizações. Então, é um curso plural, é um curso que não é atravessado por uma faceta do tempo presente, que infelizmente também alcança os meios libertários e que se caracteriza por cancelamentos, silenciamentos e invisibilidades. Mas não aqui. Né? Aqui, e eu diria que esse é o ponto forte do nosso curso, né, para além da excelência dos nossos convidados. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e todas, agradeço ao Léo, agradeço aos companheiros do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, aos nossos convidados palestrantes, Rafael Viana e Samanta, e a toda a assistência. Né? Temos todos nós um excelente curso. Obrigado. É isso, gente. Fiquem à vontade. Rafael, você já colocou a apresentação? Por favor, tá bem. Com você. Então, se a Samanta não se importar, eu começo, então. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite do Rogério, do Leonardo, da organização do evento, reforçar que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para falar de um tema que eu pesquiso há alguns anos, paralelamente ao meu trabalho como professor de educação básica, né? Sou professor do município de Maricá. Inclusive, acho fundamental essa pluralidade científica, né? Que não esteja atravessada por elementos de predileção, de afinidade. Acho importante ter uma tipo de diversidade no campo da ciência. Acho que é assim que a gente constrói ciência de qualidade, né? E no caso da história, a gente consegue ir construindo, avançando na perspectiva da consolidação do conhecimento. Bem, eu vou começar a minha fala. Eu montei uma pequena apresentação, tentar ser o mais objetivo possível. Mas quando eu olhei o conteúdo das apresentações, eu achei que eu poderia puxar um pouco para a história global do anarquismo e entender a contribuição do anarquismo para o mundo contemporâneo, que é algo que há alguns anos eu tento me dedicar a compreender, né, qual seria a importância do anarquismo na formação do mundo contemporâneo. No semestre passado, eu trabalhei como professor substituto da Universidade Federal Fluminense de Campos
Foi uma experiência, apesar de curta, muito interessante, porque além das disciplinas obrigatórias, eu montei uma ementa que vai estar, eu posso disponibilizar no final do curso, de uma optativa de história global do anarquismo e do sindicalismo revolucionário. Então, foi uma experiência bem interessante com os alunos que participaram e debateram o anarquismo sendo visto de uma maneira mais ampla, né? Digamos, mais pela perspectiva da história global. Eu vou tentar trazer a educação como um eixo durante a apresentação que atravessa um pouco isso, mas vou focar mais na presença do anarquismo hoje no mundo contemporâneo, né? Leonardo tinha feito uma apresentação, né, de onde eu me formei. Então, durante a minha formação acadêmica, eu vi muito pouco o anarquismo dentro da universidade. Isso é lamentável, porque, na realidade, quando a gente começa a estudar o anarquismo, a gente vê que o anarquismo ele foi fundamental para a constituição desse mundo contemporâneo e das formações sociais dos diferentes países. Então, é impossível dissociar o anarquismo do século XX, por exemplo, do século XIX, do final do século XIX. Inclusive, até os historiadores marxistas da lavra como do Benedict Anderson reconhecem isso, né, quando eles colocam que o anarquismo e o sindicalismo revolucionário foi o principal veículo de oposição global ao capitalismo e ao Estado no mundo. Então, apesar disso, desse reconhecimento de alguns pesquisadores, o anarquismo ele ainda segue periférico nas ementas dos cursos superior, segue periférico no debate dentro da história social e da história política, ainda que pese que os avanços consideráveis que foram feitos, mas ainda preciso avançar mais. Então, como eu disse, a minha intervenção ela vai estar dividida da seguinte forma, né? Vou apresentar um pouco, inicialmente, essas facetas que forjaram o mundo contemporâneo e como o anarquismo se insere nesse movimento de formação do mundo contemporâneo específico no final do século XIX e em todo o século XX, né? E, por fim, pretendo apresentar uma visão global do anarquismo e da sua presença global na sociedade contemporânea. Então, esse primeiro slide, a gente tem uma foto de uma assembleia sindical em Mato Grosso, né, com uma bandeira vermelha e preta, que é o símbolo do anarquismo, a presença de militantes anarquistas, sindicalistas. Eu achei bem ilustrativo do debate que a gente está fazendo, que é o debate de qual a contribuição do anarquismo para o campo da educação. Acho que a primeira contribuição é o campo da associação, da organização, né, e da reivindicação. Então, essa foto acho que é bem emblemática, né, conta o presente e o futuro, né, nesse sentido, né. Eu vou passar o slide aqui. Se acontecer algum problema de som, peço que vocês eu vou ficar de olho aqui no bate-papo. Tá tranquilo. Se você quiser também, Rafael, desculpa te interromper, quiser depois me passar os slides, e aí enquanto você vai falando, eu vou passando também, fica à vontade. Tá tranquilo. Acho que para te passar eu vou me enrolar mais ainda. Eu vou passando aqui que tá funcionando. Tudo bem. Tô conseguindo. Bem, para começar, eu queria falar um pouco primeiro, de dois eventos chaves na formação do mundo contemporâneo, né? A Revolução Francesa, que gera todo o ideário político das formas políticas que vão ser adotadas pelos movimentos políticos do final do século XVIII, início do século XIX em diante, e a Revolução Industrial, né? Então, o anarquismo ele é filho desses processos. Ele surge num momento específico de consolidação do capitalismo industrial, que se dá, os pesquisadores apontam, entre 1760 e 1780, um primeiro momento de formação do capitalismo industrial, e o segundo momento, que é o período de 1870 a 1880. O anarquismo ele não é um espírito presente em todos os períodos históricos da humanidade, mas ele é um fenômeno
um filho da Revolução Francesa, um filho da Revolução Industrial, e que se forma ali no contexto da segunda metade do século XIX. Importante que se diga também que, em geral, nós esbarramos com uma bibliografia que estuda o anarquismo e ignora a presença para outros períodos históricos da militância anarquista, né? O anarquismo ele esteve presente em todos os momentos com menor ou menor grau de consolidação, de formação do século XX, né? O momento da expansão do imperialismo, o momento da expansão do colonialismo, o momento de crise e colapso dos impérios, com a Primeira Guerra Mundial. Então, os anarquistas também estiveram presentes no momento de renovação desses imperialismos, na ascensão, na luta contra o fascismo, na disputa no contexto da Guerra Fria, e também presente no contexto do neoliberal, né, um contexto de pós-queda do Muro de Berlim. A gente tem a presença do anarquismo em diferentes escalas. Essa imagem que ilustra o slide é da Aliança da Democracia Socialista, que foi uma organização política anarquista, primeira, fundada por Bakunin e outros militantes revolucionários, e que vai ter a sua atuação principalmente no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que vai ter uma aula específica sobre a AIT aqui no curso, né, que eu já vi, então vocês vão poder ter a chance de compreender melhor esse processo da AIT. Bem, primeiramente, avançar um pouco nas definições, né, do que estamos entendendo quando falamos de anarquismo. O anarquismo ele é um tipo libertário de socialismo, ou seja, ele surge a partir do contexto de formação do socialismo do século XIX, que se caracteriza pela oposição ao capitalismo e ao Estado, né, ao contrário das outras correntes do socialismo, que ou vão optar pela tomada do Estado como um instrumento de libertação, ou que vão adotar a mudança pacífica e gradual da sociedade. Então, o anarquismo ele surge no contexto da consolidação do socialismo, baseia-se em análises racionais, científicas, né? O anarquismo sempre teve um diálogo muito intenso com a ciência, ainda que criticamente, né? E que, ao longo da sua história, 3 debates são os mais recorrentes na história do anarquismo, se olharmos para os seus 150 anos, né, de história. Que é o debate da organização, tema mais debatido na história do anarquismo global, as lutas de curto prazo, as reivindicações sociais, trabalho, aumento salarial, terra, emprego, e a questão do uso da violência revolucionária, né? Então, esses são os 3 debates que mais aparecem. As divergências estratégicas dão origem... existe uma literatura que apresenta inúmeras correntes, mas aqui a gente trabalha na perspectiva de que 2 correntes foram primordiais e que se dividiram em torno desses debates. Uma estratégia o anarquismo de massas, estratégia de massas, que deu origem à formação dos primeiros sindicatos no Brasil e no mundo, né? E o insurrecionalismo, né? Que era a corrente que acreditava no uso da violência como um gatilho, né? É muito comum, por exemplo, um filme que faz uma descrição utópica a partir da literatura dessa segunda corrente do insurrecionalismo é o V de Vingança, né? Que é um filme, enfim, até conhecido, já passou na rede TV aberta. Enfim, mas é uma corrente que foi também expressiva na história do anarquismo, né? A defesa do autogoverno e da autogestão, né, como um elemento fundamental da fisionomia política libertária, a gente vai ver isso mais adequadamente nos próximos slides, e a visão de que o anarquismo ele tem uma extensão ampla, né, de 150 anos, de 1868 para cá, e que ele não terminou em 1939. 1939 é a data do fim da Revolução Espanhola, ou Guerra Civil Espanhola. Então, o anarquismo, ele na verdade, ele não desapareceu em 1939, ele continua existindo em diferentes lugares
e períodos históricos. Também mobilizou bases sociais, tanto do campo quanto da cidade, mas a gente pode dizer que o anarquismo foi mais um fenômeno urbano do que rural, principalmente no início, nas 3 primeiras décadas do século XX, mas ele é um fenômeno fundamental na constituição da modernidade como conhecemos hoje. É uma tese que eu queria aqui começar a esboçar. Digo uma tese porque é uma hipótese, né? Ela está, pelo menos, em gestação na minha cabeça, e eu gostaria de aprofundar isso a partir do debate com vocês. Bem, vamos colocar os 5 paradigmas que orientam a constituição desse mundo contemporâneo, que é formado principalmente por esses 2 fenômenos que nós vimos, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, e o processo de consolidação do capitalismo industrial no século XIX. Primeiro, Rafael, eu achei que foi só para mim. Achei que tivesse sido a minha conexão. Rafael, a tua conexão deu uma pipocada aí. Ele caiu. Vamos ver se ele retorna. Eu achei que foi só a minha, porque de vez em quando a minha conexão também. Acho que foi ele que caiu. Voltei? Voltou. Ótimo. Alto e forte aqui. Bem, então a gente estava falando dos paradigmas que orientam a constituição do mundo contemporâneo no século XX, né? E no final do século XIX. Primeiro, a ideia do Estado-nação, que não é uma novidade do século XIX, mas vai se constituir como um modelo de ordenamento jurídico, teórico e de organização política da sociedade, né? Então, as classes trabalhadoras vão ser convocadas a participar dentro desse ordenamento como eleitores, né? No máximo como cidadãos, dentro desse ordenamento jurídico. O segundo, a generalização do modo de produção capitalista. O capitalismo avança na sociedade, destruindo formas de produção anteriores, né? E produzindo, em grande medida, consolidando classes sociais que vão ser importantes para a mobilização do anarquismo nesse contexto. O terceiro, fenômeno do imperialismo e do colonialismo, e também a questão racial, a constituição das ideologias, das justificativas de dominação raciais, que vão, por exemplo, justificar o colonialismo na África, o colonialismo na Ásia. A questão... tá. Só um instante, querido. Caiu aí a tua apresentação, se você quiser. A apresentação, vou colocar aqui. Por gentileza. Agora acho que foi. Estão conseguindo ver aí? Agora sim. Perfeito. E, por fim, a questão ambiental e climática, né? A gente tem, de fato, do século XIX para cá, uma mudança, em que pese alguns negacionistas hoje tentarem contrariar, né, a realidade, mas uma mudança na relação do ser humano com o planeta, né? Então, a gente vai ver que o anarquismo ele se manifestou sobre todos esses 5 temas. E é o que eu queria tentar ir apresentando aqui. A principal estratégia do anarquismo de mobilização e de transformação da sociedade foi o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo, o que alguns autores chamariam de sindicalismo de intenção revolucionária. Dependendo da tradução, se agrupa essas 2 formas de luta sindical nesse conceito chamado sindicalismo de intenção revolucionária. Esse é um trecho de um pesquisador do anarquismo global, Lucian van der Walt, um sul-africano pesquisador, que ele faz um resumo do que seria essa estratégia, né? Os sindicalistas eles sustentavam a posição de que os sindicatos deveriam ser alavancas fundamentais para um processo revolucionário. Eles entendiam que as promessas da Revolução Francesa, as promessas da modernidade, elas não foram cumpridas para a maior parte das sociedades humanas, no sentido de que, bem, você tem uma mudança de regime político e de regime social, mas você continua
tendo uma grande massa de trabalhadores vivendo numa situação de miséria, uma situação de baixa participação política e podendo usufruir muito pouco do que é produzido socialmente, né? Então, esse elemento, inclusive, permanece até hoje, né? Isso não é algo que não foi resolvido. O capitalismo não resolve isso, ele aprofunda. Então, a principal ideia do sindicalismo revolucionário é que o sindicato sirva como uma ferramenta não só de conquistas imediatas, mas de transformação social. A chamada ginástica revolucionária, né? A ginástica revolucionária era esse processo de, a partir do momento, a partir da luta, o sindicato também se transformava numa instância educativa, no sentido que ele educava seus membros e formava uma consciência de classe, tendo, claro, a revolução social como um fim, né? O autogoverno. Autogoverno esse que já era apontado ali durante a Revolução Francesa, por exemplo. O Kropotkin tem um livro bem interessante, que é a Grande Revolução, um anarquista muito conhecido, né, russo, onde ele analisa como setores da futura classe dominante na França, que lutavam contra o antigo regime, vão suprimir a comuna, né, a comuna durante a Revolução Francesa, porque ela era um espaço por excelência de participação popular. Então, isso se torna inaceitável para as novas classes dominantes que vão se consolidar, né, a partir das revoluções burguesas, né? Então, estou falando da burguesia. Então, o anarquismo ele pretende, em grande medida, radicalizar esse processo da modernidade, radicalizar um processo e, ao invés do Estado Nacional, trazer a ideia de autogoverno, ao invés do capitalismo, trazer a ideia do socialismo, né? A coletivização da propriedade, né? Socialização da propriedade privada. Aqui nós temos seria uma perspectiva mais para orientar a cronologia das diferentes ondas do anarquismo, de momentos onde o anarquismo tem momentos mais ativos, momentos que ele tem um refluxo maior, mas ainda possui eventos importantes e contribuições importantes para a formação desse mundo contemporâneo. Aqui uma outra definição possível, né, de outro pesquisador, que o sindicalismo de intenção revolucionária se refere a uma forma revolucionária de sindicalismo, onde, a partir dos sindicatos, se construiria uma ordem social que seria gerenciada pelos trabalhadores. Então, a ideia de que o sindicato é um germe da sociedade do amanhã, né? Da sociedade do futuro, né? Essa ideia ela vai orientar a trajetória do anarquismo ao longo de diferentes momentos da realidade. Na primeira onda, a gente tem a fundação de sindicatos revolucionários em praticamente todo o mundo. Inclusive, gosto de citar outros pesquisadores que não anarquistas, né, como Eric Hobsbawm, que diz que até as 2 ou 3 primeiras décadas do século XX, o anarquismo ele era o sinônimo de um sindicalista no mundo, era um sinônimo de um sindicalista revolucionário, ou seja, alguém ligado à estratégia política do anarquismo. O anarquismo também ele vai produzir processos de ruptura revolucionária importantes, como a Revolução Mexicana, a Revolução Ucraniana, a Revolução na Manchúria e a Revolução Espanhola, assim como também participa de lutas de libertação nacional. A gente vai ver isso mais adequadamente nos próximos slides, né? Como a gente começou a conversar anteriormente, a principal ideia do sindicalismo revolucionário é a ideia de associação. É uma ideia herdada das antigas tradições associativas do século XVIII e XIX e de uma tradição do século XIX que se chamava mutualismo. Então, o mutualismo ele vai produzir um setor, digamos, que aposta numa mudança pacífica do capitalismo, uma mudança gradual do capitalismo, mas ele também produz uma perspectiva revolucionária, onde a associação
da classe trabalhadora produziria a desintegração do sistema capitalista e estatista a partir da sua organização. Então, essa tabela aqui, eu não botei a fonte da tabela, mas ela foi adaptada de uma palestra, inclusive, que foi organizada no mês passado, de uma militante da CGT. Eu adaptei algumas coisas com outras leituras, a Helena, falando do cooperativismo na Catalunha, uma região da Espanha que teve uma presença anarquista muito forte, e ela resume um pouco a estratégia do sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo a partir de 4 elementos. O primeiro, a primeira função do sindicato seria a função de melhorias trabalhistas. O sindicato revolucionário para o anarquismo, ele tem o caráter de produzir resistência aos patrões a partir das sociedades de ofício, paralisações, manifestações, boicotes e greve. Então, o referencial teórico seria, portanto, do sindicalismo. Ele também tem uma função de gerar apoio mútuo e solidariedade, a partir de campanhas, caixas de socorro mútuo. Lembrar que não havia previdência social no final do século XIX e início do século XX, né? Então, essa função também era uma função de gerar solidariedade. Função da produção e do consumo operário. A gente vai ter em vários momentos da história sindicatos formando cooperativas operárias de produção e consumo que serviriam como embrião dessa autogestão generalizada dos meios de produção no futuro, né? A ideia do cooperativismo com viés revolucionário. E, por fim, o papel educativo, né? A ideia de que o sindicato não deveria ser só uma instância reivindicativa, mas uma instância também de formação cultural, onde ele produziria, a gente vai ver ao longo da história, a militância anarquista fundando ateneus operários, centros culturais, escolas, universidades populares, teatros, fazendo excursões. Então, o sindicato como também tendo esse papel de criar a subjetividade desse ser humano do futuro. Alguém reclamou no slide que não está vendo. Acho que... Você pode passar aí, por favor, os slides? Eu passei agora. Parou no slide 4. Está no 4 ainda? No 4 ainda. Aí tem próximo slide. Eu não sei o que aconteceu, porque eu estou passando aqui, estava no 8, achando que... Deixa eu ver se eu fecho aqui compartilhamento de tela e abro de novo. Abre de novo, por favor. De fato, não sei o que aconteceu. Tá começando aqui, vai lá. Você estava no 7º, né? Sim. Isso, perfeito. Aí se quiser aumentar aí, colocar em tela cheia, se quiser, à vontade. Eu coloquei em tela cheia aqui. Não sei qual número. Calma aí. Deixa eu tentar de novo, calma aí. Acho que agora vai. Pronto, parou, encerrou de novo. Agora acho que vai. Opa, tá indo. Agora? Tá indo agora? Tá, perfeito. Agora tá indo. Quando eu caí, deu esse problema. Vou colocar naquela tabela de novo. Acho que o pessoal não viu essa tabela. Essa tabela é ótima, hein? Excelente. Sindicalismo, globalismo, cooperativismo, é ótimo. Então, essa ideia associativa, ela vai orientar o anarquismo em todas essas esferas, não só a esfera educativa, cultural, né? Mas na esfera econômica, na esfera política de solidariedade, na esfera sindical, de resistência no mundo do trabalho. Então, é um pouco um resumo do que seria essa ideia do sindicalismo revolucionário, do anarcossindicalismo. Tem diferenças entre uma coisa e outra, mas eu acho que não preciso entrar aqui, porque vou me alongar demais. Para a gente ter um panorama, uma visão global do anarquismo contemporâneo, a gente pode resumir em alguns elementos. Primeiro, que o anarquismo, ele no século XX,
ele se consolida tanto em países do capitalismo central quanto periférico, né? Então, aquela história de que o anarquismo é uma... A gente encontra isso em alguma literatura, que o anarquismo está cada vez mais difícil sustentar isso, né? Mas que o anarquismo seria o produto de uma sociedade artesanal, uma pré-industrial, mas isso não é correto do ponto de vista histórico, né? A gente tem a presença do anarquismo em praticamente todos os continentes. Não vou ler essa quantidade de países, né? Nem coloquei todos, mas a gente tem o anarquismo e o sindicalismo revolucionário vão ser a principal força política, ao menos nas primeiras décadas do século XX, mas depois ele continua sendo uma força política relevante em alguns desses países, né? Tanto no continente americano, no continente africano, asiático, na Oceania e na Europa, consolidando organizações de massa, né? Então, pode dizer que o anarquismo ele esteve imbricado na consolidação do sindicalismo no mundo inteiro, no século XX. Não só o anarquismo protagonizou a consolidação dessas organizações de massa, mas como ele, em 4 momentos da história, ele ensaiou rupturas revolucionárias. Eu digo ensaiou porque essas revoluções foram derrotadas, o que não significa que que devemos desmerecê-las, né? Porque em seus variados tempos e contextos, elas produziram mudanças sociais profundas, né? Aqui a gente tem 4 experiências: a Revolução Mexicana, em 1910, com uma presença do anarquismo muito forte; a Revolução Ucraniana, de 17 a 19, a Revolução na Manchúria, ali aquela região onde hoje é a Coreia, né? De 29 a 31, e a Revolução Espanhola, de 36 a 39. Tentei montar não sou bom em montar gráfico, né? Mas eu achei que seria preciso tentar entender que nesses 4 processos revolucionários, onde o anarquismo... Por que eles são revolucionários? Porque o anarquismo efetivamente conseguiu desmontar o aparato estatal e socializar a propriedade privada, mesmo que num tempo curto do ponto de vista histórico. E nesses 4 momentos históricos, havia uma perspectiva de construir amplos processos autogestionários, né? Então, a perspectiva do anarquismo é de que todas as esferas do mundo social, elas seriam autogestionadas, elas seriam controladas pela base, né? Isso na economia, na política, na cultura e na educação. E esse processo autogestionário de aumento da participação, que produziria, por meio da autogestão, a decisão de todos os aspectos da sociedade, produziria um novo sujeito. Então, veja bem, o sujeito ele não está apartado da construção o sujeito não é algo afastado da sociedade, como no mito liberal. O sujeito ele está totalmente atravessado pelas instituições sociais. Quem é professor aprende isso muito mais na prática, às vezes, do que na teoria, né? A escola, por si só, ela não é uma ilha apartada da sociedade. A escola está atravessada de violências, de situações de desigualdade, de situações de reprodução das desigualdades e dos elementos mais perversos da sociedade capitalista. Então, portanto, o anarquismo ele acredita que a transformação social, que a transformação do sujeito, ela é marcada pela necessidade da transformação social, coletiva mais ampla. Ou seja, é aquela velha frase que nós aprendemos com Paulo Freire, mas ela é anterior ao Paulo Freire, né? Que a educação por si só não transforma a realidade, mas sem educação não é possível transformar a realidade. Ou seja, a educação para o anarquismo ele teria esse papel de apoiar uma transformação mais ampla da sociedade. Eu estou caminhando aqui para o fim, mas eu não vou falar de todas as experiências revolucionárias, mas eu queria falar de um aspecto, de uma experiência revolucionária, que é a Revolução Espanhola, né? Uma revolução que começa como reação a um golpe militar operado em 36 por um militar chamado Franco, né?
que virou ditador da Espanha durante muitos anos. Mas esse processo revolucionário espanhol ele é precedido de uma militância de mais de 50 anos do anarquismo. Né? O anarquismo espanhol construiu entidades de massa, como a Confederação Nacional do Trabalho, e aí tem várias divergências em torno do quantitativo, mas que chegou a reunir entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas sindicalizadas. É uma das maiores taxas de sindicalização da história do sindicalismo no mundo, assim, em termos percentuais, em comparação com o quantitativo da população. Né? Era uma taxa muito alta de sindicalização. Então, em reação ao golpe de Estado, a CNT, junto com outras organizações, não existiam só anarquistas ali, produziu também um processo de coletivização da terra e da propriedade privada. Né? E também, nesse sentido, a CNT autogeriu fábricas, principalmente na Catalunha, né, que era a região mais industrializada da Espanha, autogestionou os cinemas, por exemplo. Você ia para o cinema, você pegava com seu documento do seu sindicato, você assistia os filmes que inclusive eles produziram novos filmes durante o processo da Guerra Civil, né? Os transportes foram coletivizados, a produção bélica, os barbeiros, eles conseguiram coletivizar a produção das barbearias. E as escolas, portanto, também foram coletivizadas. Óbvio, havia uma rivalidade entre a Generalitat, né, que era o Conselho de Governo republicano, e esses órgãos dos sindicatos. Então, os sindicatos, durante ali aproximadamente 4, 3 anos, passaram a ser praticamente o gestor daquela sociedade. Então, a produção, a política, as linhas educativas eram debatidas nessas instâncias sindicais. Essa, por exemplo, é uma foto de docentes e professores do Comitê de Escola Nova Unificada. Né? O anarquismo espanhol já tinha uma preocupação com a questão da educação e já de 1901 para 1910 houve um salto de 200 escolas criadas por sindicatos, né? Sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de subvenção governamental. Isso era os próprios trabalhadores e trabalhadoras que não só apoiavam, mas autogeriam esses espaços educativos. Né? Um outro elemento importante do anarquismo, ele vai, durante esse processo de formação da trajetória do século XX, fazer um debate teórico, mas também avançar com uma crítica política que estava materializada nas suas organizações sociais, são os debates raciais, nacionais e do imperialismo. Então, veja, o imperialismo, todos aqueles elementos que eu apontei lá no início dos slides, que, na minha percepção, constituem e caracterizam esse mundo contemporâneo que hoje nós vivemos, eles estão atuantes hoje. Né? Eles seguem como problemas reais. Né? O problema nacional, o problema do imperialismo, a questão racial, né, do racismo. Então, o anarquismo, ao longo da sua história, em maior ou menor grau, dependendo de cada realidade, se deparou com esses debates. Né? Então, por exemplo, o debate racial era um debate que estava presente em maior ou menor grau, dependendo do contexto histórico e país. Vou citar 2 exemplos aqui, né? Mas o primeiro, o exemplo da Bolívia, né? Que foi o anarquismo teve um sindicalismo muito forte, né? Chegou a formar organizações especificamente femininas, né? Como a Federação Operária Feminina. Aí na foto, no centro da foto, a gente tem a Petronila Infantes, né, que foi uma grande militante anarquista e sindicalista revolucionária, mas também ensaiou
na Bolívia e no Peru, alianças com os povos indígenas daquela região. Na África do Sul, o anarquismo foi pioneiro na luta por sindicatos interraciais, que hoje parece uma coisa óbvia, né? Mas que havia dentro do sindicalismo, em algumas correntes sindicais, uma resistência muito forte para a organização de trabalhadores negros, né? A IWW ela vai ser pioneira nos Estados Unidos, em outros países, e também na África do Sul, a IWW na África do Sul, para organizar um movimento sindical que enfrentasse, que organizasse trabalhadores negros e brancos, né? O debate do internacionalismo e a oposição ao imperialismo, o anarquismo, em variados momentos da história, se manifesta contrário às ações imperialistas, né? Tanto no final do século XIX, a gente já tem os primeiros debates na imprensa operária, com Kropotkin. Antes do Kropotkin, Bakunin já falava, não usava muito esse termo, mas falava das agressões dos grandes estados. Uma mobilização permanente contra as guerras, né? Entendendo que as guerras traziam um recrudescimento, um refluxo ao movimento operário, piorava as condições de trabalho da classe trabalhadora. Então, eles vão ter uma militância antimilitarista muito importante, né? Vão também construir uma perspectiva ideológica internacionalista, né? Então, ao contrário de fomentar divisões étnico-raciais ou divisões nacionais, vão propor perspectivas de libertação da classe trabalhadora, de maneira geral, libertação da humanidade. Então, isso não quer dizer que não havia racismo, não havia opressões dentro do movimento operário e dentro do anarquismo, mas isso quer dizer que o anarquismo trazia uma perspectiva de combate a isso e, portanto, isso, se haviam essas contradições, isso contradizia a própria perspectiva anarquista, né? Por fim, as lutas anticolonialistas e de libertação nacional. O anarquismo há uma historiografia recente bem relevante que demonstra a participação de anarquistas em lutas de independência, de libertação nacional. Por exemplo, o caso cubano, onde o movimento anarquista vai ter um papel importante nessas primeiras guerras de independência de Cuba, mas também na Irlanda, né, a presença, um dos principais ícones da independência irlandesa é um anarquista. Se você for pesquisar, inclusive heróis nacionais coreanos, como Kim Jae-in, né, que é um militante que é anarquista, mas é considerado um libertador nacional na Coreia, ou Nestor Makhno, que é lido hoje na Ucrânia como um libertador nacional, era um anarquista, né? Claro que eles sempre omitem a fisionomia libertária dessas figuras. Inclusive, a estátua do Nestor Makhno foi destruída na guerra Rússia-Ucraniana, né, na cidade de Guliapolé, né, recentemente, né? O museu foi queimado e a estátua, mas então a gente tem aí presença do anarquismo em Cuba, Irlanda, Coreia, China, África do Sul, Egito também, como participação concreta nas lutas de libertação nacional. Quando estou dizendo isso, participação militar e apoio material às lutas de libertação nacional. Para ter ideia, os lutadores da independência cubana tinham contato com os anarquistas cubanos e se relacionavam muito bem. 3 abordagens, a gente pode sintetizar em 3 abordagens a posição do anarquismo em relação a essas lutas de libertação nacional. A primeira é apoio irrestrito a essas lutas de libertação nacional, a ponto do anarquismo, por vezes, rifar o seu projeto revolucionário e se confundir com essas lutas. A segunda, apoio tático a essas lutas de libertação nacional, ou seja, entendiam que era importante esse processo de independência, mas que o anarquismo deveria protagonizar um processo de revolucionário, que a troca da classe dominante, por exemplo, da classe dominante espanhola pela cubana, não resolvia o problema da classe trabalhadora, né? E, por fim, um setor mais minoritário que desprezava as lutas de libertação nacional. A gente vai ver que os 2 primeiros casos eles são mais frequentes na história do anarquismo.
né? Juro que eu já estou acabando. Por fim, um outro elemento que é a questão ecológica, né? Que hoje nós estamos vivendo, literalmente sentindo na pele, né? E na nossa respiração, em todas as partes do país, os produtos do agronegócio e do capitalismo, que por si só já é predatório, por ser capitalismo, na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, né? Já vivemos a emergência climática. Esse é um tema que ele foi debatido pelo anarquismo com mais intensidade a partir da década de 60, mas ele está presente, inclusive, nos clássicos anarquistas, no final do século XIX, não a ecologia, que a ecologia é um conceito bem recente, bem contemporâneo, mas o debate da natureza, né? O anarquismo compreendia que a natureza, que o ser humano, ele era parte da natureza. Ele não estava alheio à natureza. Então, essa frase do Élisée Reclus, que foi um geógrafo francês, eu acho que sintetiza bem essa perspectiva, né? Ele defende, hoje nós trocaríamos, né? Colocamos ser humano, né? No lugar de homem, né? Mas, né, na sua escrita da época, ele escreveu que o homem é a natureza adquirindo consciência de si próprio. Acho uma frase muito, muito bela do ponto de vista estético, mas também ela resume em grande medida a perspectiva anarquista para a natureza, né? O anarquismo o ser humano não está fora do meio ambiente, ele é produto desse meio ambiente, ele tem a capacidade de transformá-lo. E a consolidação do movimento ecológico, ele é inegável a contribuição do anarquismo para o movimento ecológico. Eu fico assim, eu orientei 4 alunos num outro projeto em Maricá, 4 alunos de graduação no projeto de História Ambiental. Então, eu tive que fazer inventário bibliográfico da história ambiental e, com poucas exceções, é inacreditável que não se tenha referência à contribuição do anarquismo à constituição do movimento ecológico. É uma coisa inacreditável, né? A gente tem, além da militância concreta do anarquismo nos anos 60 e 70, aprofundando essas preocupações climáticas e ecológicas, a gente tem autores muito reconhecidos, como Murray Bookchin, por exemplo, um anarquista norte-americano que foi o precursor da ecologia social, né? Ecologia social essa que recusa explicações da ecologia que tentam colocar a culpa dos problemas ambientais na classe trabalhadora, na superpopulação, na questão da tecnologia, ou tentam trazer soluções como do capitalismo verde, né, que não resolvem a realidade. Então, o anarquismo também foi muito importante para isso. Por fim, aí concluo mesmo, né, e aí depois só fotos, só vou mostrar umas fotos. É uma tentativa de síntese, né, para a gente pensar a contribuição do anarquismo no mundo contemporâneo. Primeiro, a construção, a recusa de um paradigma estatista de organização política. Paradigma esse que, inclusive, as sociedades indígenas já recusam há, no mínimo, 5.000 anos ou mais no Brasil, né? Mas em outros lugares também, como os Mapuches, no Chile, em outras regiões. A recusa de um paradigma estatista de organização política e a defesa da autogestão como um modelo de instituição social, né? Um modelo de autogoverno, a ideia de que as classes oprimidas podem se autogovernar, né? Que elas não devem ser governadas. Segundo, a recusa do capitalismo e a defesa da socialização da propriedade privada, do campo e da cidade, né? O combate ao racismo, ao colonialismo, ao imperialismo, ao patriarcado também, e a defesa da autodeterminação dos povos e do internacionalismo, como uma ferramenta de unidade, né, desses setores. A defesa de uma razão crítica e do uso crítico da ciência, né, não uma ciência positivista, mas uma ciência que seja libertadora e que apoie esses movimentos sociais de libertação para compreender a sua realidade. E a compreensão de que a sociedade ela só se modificará com a mobilização permanente das classes dominadas, né, a partir de uma intervenção social no contexto de conflito social.
como educadores, nós em sala de aula, por vezes passamos por situações de angústias muito grandes, né? Porque a escola ela não dá conta de certas situações. Certamente, a escola não dá conta de certas situações porque, para transformarmos a escola, precisamos transformar também a realidade social que nos cerca. Isso exige uma permanente mobilização social desses setores, né? Dos trabalhadores, né? Aqui são mais imagens de presenças do anarquismo em movimentos sociais, né, diversos. Por exemplo, o movimento social de moradia, né, que é o Vida Digna, no Chile. Marcha da Confederação Geral do Trabalho, né, uma marcha feminista que foi muito importante. A Confederação Geral do Trabalho é um sindicato que vem crescendo na França, com uma presença forte do anarquismo em seu interior. Protestos anarquistas da França, com diferentes correntes anarquistas marchando contra a violência policial, né? Contra a precariedade, em apoio aos imigrantes, né? Presença de anarquistas no Brasil, a direita, a presença do anarquismo na Indonésia, que vem crescendo muito, né? Com organizações sindicais também, estudantis. Manifestações estudantis na Turquia, estado extremamente complicado para fazer qualquer tipo de mobilização, né, que reprime a população curda e a esquerda revolucionária. O bairro de Exárquia, né, não sei se fala assim, na Grécia, tem uma presença anarquista muito relevante, com apoio de refugiados, combate à extrema-direita, aos fascistas, construção de cooperativas de alimentação, etc. Bem, as referências estão todas nessa ementa que depois eu posso disponibilizar, que é desse curso, essa disciplina de História Global do Anarquismo e do Sindicalismo de Intenção Revolucionária. Eu agradeço mais uma vez o convite e creio que a gente pode fazer, depois da fala da Samantha, um bom debate e abordar todas essas questões que eu acho que nos angustiam também. É isso. Excelente, Rafael. Muito obrigado pela excelente exposição. Tenho certeza aí que os colegas têm muitas questões que foram levantadas. Eu destaquei algumas aqui, enquanto você falava, eu anotava. Excelente, excelente. E é impressionante assim, os dados que você traz em relação à massificação do anarquismo na Espanha, que é uma coisa que nós, né, que estudamos o tema, sabemos, mas que, via de regra, né, enfim, a esquerda, de maneira geral, não sabe ou ignora, né? Mas muito boa. E sem mais delongas, a gente agora abre para a nossa querida colega, professora Samantha Samantha Colhado, perdão, Samantha. Confundi você com uma outra colega da UF, a Samantha Quadrado. Samantha Colhado, né, de São Paulo, também professora da SME de São Paulo, não é isso? São Paulo capital, né? Isso, sou professora da rede municipal aqui de São Paulo. Que maravilha, que maravilha. Tatiana, não sei se você deve conhecer, a Tatiana Casalvara passou agora também, recentemente, né, para a SME, enfim, agora vocês são colegas da rede, muito bacana. Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por favor, fique à vontade em relação ao tempo. Boa noite, né, para todo mundo. Primeiro queria agradecer, né, o pessoal da organização, o Rogério, o Leonardo, o pessoal envolvido pelo convite, né. Agradecer também o Rafael por essa aula maravilhosa, né, sempre bom te ouvir. E a gente falou um pouquinho, né, no começo o Leonardo apresentou, e eu acho legal situar um pouco essa fala mesmo nesse lugar de professora do ensino básico, né? Diante também de tantas questões que a gente tem observado assim, atualmente, né? E tantos embates que a gente tem aí pela frente. Eu sou professora aqui da rede municipal, trabalhei também na graduação, na pós do Claretiano, mas eu sou professora da rede municipal aqui há 14 anos, na rede de São Paulo, né? E também trabalhei no Estado aqui, e acho que quando a gente vai falar do anarquismo e da educação, né, o Rafael aí deu um panorama geral e a gente vai entrar especificamente nesse tópico de como os anarquistas veem a educação. Eu acho que o anarquismo tem muito a nos ensinar no momento que a gente vive,
né? E também é uma potência de luta nos nossos embates educacionais nesse momento, né? A gente tem vivido aqui, e eu vejo isso também com colegas de outros estados, essa aproximação tão grande, até estados que já implantaram, né, das questões da privatização da rede pública e da militarização das escolas, né? Então a gente vê que as redes já têm imposto isso, né? Porque a gente não consegue nem dizer que é uma discussão, né? Porque isso não tem sido discutido, isso tem vindo de cima para baixo, né? Na rede municipal aqui a gente está assistindo esse processo avançar, né? Inclusive com um certo apoio popular, né? Porque as promessas de que isso resolveria esses problemas que o Rafael falou, né? No fim da fala dele, de que a escola não dá conta de tudo, né? Só que existe um anseio popular para que dê também, né? Uma solução imediata. E muita gente tem visto essas questões como uma solução imediata para todos os problemas aí da escola e da educação. São propostas extremamente autoritárias, né? Muitos diziam que seriam gestões mesmo no aspecto mais administrativo, né? Sob pretexto de administrar a escola, essa gestão privada e mesmo cívico-militar, né, que tem se proposto. Mas a gente vê que também são propostas que se estendem, sim, a questões pedagógicas. Então, vai impactar, sim, e tem impactado já em locais como o Paraná, né, no caso da gestão privada, na coordenação pedagógica, na questão de metodologia de ensino, didática, estratégias de ensino-aprendizagem, né? Então, esses tempos sombrios, né, que a gente projetava aí quase como modelos absurdos, né, e totalitários de escola, a gente já vê que essas questões são presentes, né? Não é uma questão lá do Admirável Mundo Novo, Conto da Aia para o futuro. São questões que têm nos assombrado já, assim, no presente, que começou, né, com toda a vigilância lá das escolas sem partido, essa pregação de que os professores são doutrinadores, né? Isso tá na ordem do dia. E a solução tem sido esse autoritarismo, né? Então, acredito sim que como a gente vai ver aqui, né? Eu vou citar alguns aspectos. Quando a gente fala de educação libertária, a gente está propondo exatamente essa questão anti-autoritária, né? É o contrário disso que está sendo posto. E apesar de a gente estar em redes, obedecer certas estruturas educacionais, principalmente nas redes públicas, a gente conseguia reagir nas fissuras muito com base nesses métodos libertários. Então, não há, apesar de haver uma estrutura rígida, a gente rebate, né? A gente resiste no dia a dia. Desde questões como construir um ambiente escolar e conteúdo junto com os nossos estudantes, novas relações afetivas e educacionais, esses princípios que estão muito colocados na educação libertária e nas propostas anarquistas, a gente utilizava desses recursos no nosso dia a dia. A gente resiste nessas fissuras. E é exatamente isso que vai ser posto em xeque quando a gente topa certos discursos e certas discussões para dentro da escola, né? Então, se a gente pensar, sem ser anacrônico, né? Mas discussões que fizemos recentemente dentro dos aspectos educativos, de que é preciso descolonizar as relações dentro da escola, descolonizar currículos, relações, propor novos conteúdos para a sala de aula, isso tudo está colocado já lá pelos anarquistas desde os seus primeiros escritos sobre educação e desde as primeiras escolas anarquistas lá
O Rafael citou em um dos slides as escolas do Francisco Ferrer, né, lá da década de 10. Isso já está colocado lá, embora, né, não com essas palavras, mas já está se dizendo, por exemplo, de se ensinar uma história nessas escolas da classe trabalhadora, e não uma história positivista dos grandes heróis, dos grandes feitos políticos da humanidade, né? Então, isso tudo serve de elemento para a gente resistir a tudo isso que está acontecendo. Então, no cenário atual, que é cada vez mais de luta, né, de embate, as experiências históricas dos anarquistas, do ponto de vista da educação, tem muito a nos ensinar, né? E, nesse sentido, vale dizer, assim, que, de modo geral, para o anarquismo, tudo educa. É óbvio que existe uma proposta educacional, pedagógica, que envolve método, didática, estrutura de ensino, currículos e por aí vai, mas é importante entender que qualquer experiência coletiva para os anarquistas pode ser uma experiência educativa. Então, a luta educa, a greve educa, seja ela por uma transformação mais profunda da sociedade, mas também por uma melhoria salarial, uma melhoria de jornada de trabalho, essas questões que sempre foram pauta dos anarquistas desde o anarquismo clássico, né, do surgimento. Então, lutar educa, o sindicato educa, as experiências culturais da classe trabalhadora educam. Então, por isso, os anarquistas investiram tão fortemente em festivais operários, em festas operárias, em leituras coletivas, leituras coletivas de jornais, de obras anarquistas, de poesia, discussão de temas, né? Inclusive com as pessoas que não eram alfabetizadas. Se a gente pensar, né, no desenvolvimento do anarquismo ali do fim do 19, início do 20, a parcela alfabetizada e instruída nas classes trabalhadoras é muito pequena. Então, existia essa preocupação do ato coletivo, né, da leitura, da escrita e da formação educativa. Então, a experiência educa, né? E é exatamente isso que é importante, né, a gente tratar, até trazendo um historiador, né, que não é anarquista, mas que traz elementos importantes para a gente ler o anarquismo, o Thompson, quando fala sobre o que constitui a classe trabalhadora serem as experiências mesmo, né? Então, não importa para a gente se as experiências são falidas, se a revolução venceu ou não venceu, se o anarquismo... Lógico, o anarquismo apanhou historicamente, apanha ainda, né? A gente não estuda o anarquismo na sua importância, na sua referência para os movimentos sociais, né? Mas, mais do que isso, importa que essas experiências foram construídas e foram sendo passadas entre os trabalhadores e nos ensinam até hoje, né? Particularmente, eu estudei, né, na graduação e no mestrado, e mesmo numa pesquisa posterior a sair ali da academia, eu estudei o caso de São Paulo. Mas não tem como estudar o anarquismo em São Paulo sem fazer uma leitura que é internacionalista, é transnacionalista e que abarca o movimento de outros estados, porque essas trocas entre os anarquistas eram constantes. Seja de uma troca mais prática, né, dos anarquistas virem para São Paulo falar ou trazer um material, mas os anarquistas se liam, trocavam experiências de luta e trocavam escritos, né? Então, aqui em São Paulo, assim como em outros locais, né, no Rio, Recife, em outros centros urbanos, o anarquismo em torno, principalmente ali dos bairros de grande concentração de trabalhadores, vai formar os centros de cultura, bibliotecas sociais, os salões de leitura, salas de alfabetização,
E as escolas, de fato, com métodos de ensino que eles chamavam de racionalistas ou libertários. Em todas elas, assim, há um grande foco também que é preciso propiciar essas experiências educativas para os trabalhadores. Então, os horários também são pensados em cima dos trabalhadores. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, o anúncio da fundação de uma escola libertária, de uma escola moderna, a gente vai ver que tem uma preocupação com o ensino noturno. E vejam como essa questão é tão importante até os nossos dias, porque a gente está vivendo esse momento de destruição do ensino noturno em várias redes, né, de fechamento de salas, e que não é a partir de uma demanda da classe trabalhadora, né, e sim de cima para baixo. E também como esse ensino era construído. Os currículos do ensino noturno, por exemplo, dos anarquistas, tinham um horário menor, a troca de aulas é diferente, né? A gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, o ensino de jovens e adultos modular acabar. E era o modelo de ensino que mais atraía, principalmente, as pessoas mais adultos mesmo e idosos, né? Porque os horários rígidos das trocas de aula, eles são um empecilho para quem está, por exemplo, se alfabetizando, né? É preciso ficar mais tempo com esse estudante. E é muito interessante observar na divulgação, por exemplo, das escolas modernas aqui de São Paulo, do Brás e do Belém, que são ali de 1912, 1913, que já existe essa preocupação, né? Que é preciso ter uma adaptação para os trabalhadores. E que não é... E que até aquelas ideias muito da pseudociência, né, do começo do século XX, que pegam muito, né, de que você aprende até uma época, depois você não aprende mais, né? Isso para os anarquistas é contrariado o tempo todo, porque eles estão propondo o ensino também para pessoas fora da idade, né? E tudo isso, né? Vejam como, por mais que esses anarquistas não sejam referenciados, certamente essas ideias influenciaram quando a gente foi reivindicar lá uma expansão da EJA nos anos 80, né? Então, são experiências compartilhadas da classe trabalhadora, né? Então, quando se pensa conteúdos e currículos, também aí vai se pensar a educação de uma forma ampla. Então, todos os currículos das escolas modernas, por exemplo, eles têm um aspecto mais teórico, né, em que os estudantes tinham aula de filosofia, de literatura, mas também nesses currículos, por exemplo, para as mulheres, existia a educação para o trabalho. Então, como a gente está falando de uma classe trabalhadora muito formada por costureiras, na época, no início do século XX, nesses cursos das escolas modernas tem aula de costura e bordado. Claro que, né, se a gente for analisar aos nossos olhos, hoje também tinha currículo para homens e currículo para mulheres, apesar dessa escola ser mista. E para os homens tinha mais aula de marcenaria e tudo mais, mas é claro que a gente tem essas contradições de gênero dentro do movimento, o machismo, o racismo, até como o Rafael comentou. Mas a gente tem que pensar também nesse aspecto, que é uma educação voltada para o trabalho. Então, é necessário que os trabalhadores tenham um domínio técnico do seu trabalho. Então, isso é abarcado pelos currículos e conteúdos das escolas. E o que eu já citei também, dentro das aulas, por exemplo, de História e Geografia, que em muitos currículos era estudos sociais ainda na época, as datas comemorativas, por exemplo, que essas escolas trabalhavam, eram de oposição mesmo àquelas independência do Brasil, proclamação da República. Você tem nessas escolas várias comemorações, e aí é bem interessante, né? Porque
tem 2 jornais das escolas modernas, o Início e o Boletim. Um escrito só por estudantes e outro escrito pelos professores. E aí a gente vê a narrativa, né, dos estudantes que você comemorava o 13 de maio na perspectiva de luta dos escravizados negros. Se comemora muito o zumbi, então sai dessa figura, né, daquela narrativa histórica da Princesa Isabel. Comemora-se todo ano a proclamação da Comuna de Paris de 1871. Isso é comemorado dentro dessas escolas. Os mártires de Chicago, o 1º de maio. Então, a gente vê aí tudo isso que a gente discute hoje sobre descolonizar currículos, como isso, né, sem o risco de ser anacrônico, já estava sendo discutido, e descolonizar as narrativas históricas já estava sendo discutido naquela época. E aí, puxando um pouco, né, para o lado da minha pesquisa, né, que minha pesquisa é desde 2004, nesse cenário todo que eu dei um panorama um pouco mais geral, as mulheres têm um papel fundamental, né? Tanto porque a educação feminina é uma questão discutida pelos primeiros escritos de mulheres lá desde o século XVIII, né? Então, a Olympe de Gouges, outras mulheres vão falar sobre a importância de educar a mulher e que a emancipação feminina, ela passa obrigatoriamente por sua emancipação intelectual, e vão contrariar aquela ideia que a mulher tinha inferioridade intelectual natural em relação ao homem. As anarquistas, elas vão dialogar com todas essas questões e vão aprofundar isso dentro do movimento anarquista. Então, essas mulheres, elas vão ter presença fundamental, numericamente grande, nessas iniciativas educativas no Brasil, por exemplo. E é legal entender, óbvio, que tem mulheres letradas que estavam discutindo isso, anarquistas que publicaram, como a Maria Lacerda de Moura, mas a Maria Lacerda de Moura teve uma formação como professora, né, como normalista, então teve acesso a esse estudo. Mas é interessante notar também que essa discussão e as propostas educacionais, elas vão se dar também entre as operárias, que eram pouco alfabetizadas ou nada alfabetizadas. Então, é interessante a gente notar a atuação e a perspectiva da importância da educação no contexto das lutas anarquistas femininas também, na percepção dessa singularidade de ser mulher. Já em 1906, por exemplo, a Terra Livre, ela divulga um manifesto de 3 costureiras, de que a gente não tem muitos elementos biográficos aqui, né, para tratar, mulheres que ali assinaram alguns artigos e depois sumiram, mas que são bem simbólicos do que eram as propostas educacionais anarquistas e dessas anarquistas. A Tecla Fabre, Teresa Cara e Maria Lopes assinam esse manifesto convidando as costureiras a montarem uma organização, que era preciso lutar por condições de trabalho, né? E jornada, salários iguais, mas que essa organização tinha que ter um aspecto educacional importante. E que porque uma mulher sem emancipação intelectual não se emancipa e não se emancipa com seus companheiros, né? Para alcançar a sociedade anarquista que elas almejavam. Nesse sentido, inclusive, é bem interessante porque elas vão pressionar que a jornada de trabalho seja menor, justamente para que as mulheres consigam ter tempo de se educar e se instruir. Então, não dá para trabalhar 16 horas por dia. Qual é o tempo que temos para leitura? Isso está colocado no manifesto. Então, a questão educacional vai estar muito atrelada à questão de experiência como trabalhadoras, né? Óbvio que no Brasil já existiam iniciativas, desde as lutas
dos escravizados por se alfabetizar, porque isso seria importante, né, para acabar com a instituição da escravidão, e existiam iniciativas populares nesse sentido de estudo, de alfabetização, mas essas anarquistas também vão retomar isso, discutindo isso na perspectiva da mulher operária, principalmente das costureiras, que são simbólicos ali no período, né? A maior quantidade de trabalhadoras é empregada no setor têxtil, e se trabalhava, assim, até 16, 18 horas por dia, inclusive com trabalho noturno, de mulheres e crianças. E, além desse manifesto, eu queria trazer aqui a figura de duas mulheres, né, operárias, que são bastante atuantes, tanto Santos, São Paulo e Rio, que é a Maria Antônia Soares e a Maria Angelina Soares, que ultimamente têm sido mais estudadas, mas merecem mais destaque nos estudos, né? Porque são trabalhadoras anarquistas que atuaram em uma infinidade de frentes, né? Tinha uma greve espontânea lá de um dia para derrubar um regulamento interno. Uma delas estava lá, a Angelina estava lá. A greve de 17. A Angelina era secretária da Liga Operária da Moca, onde a greve explodiu, e a Maria Antônia lá, secretária do Centro Feminino de Jovens Idealistas, extremamente atuante na greve. Participaram de diversas campanhas contra a guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Maria Antônia chegou a ser delegada num Congresso Internacional da Paz, né? Então, de 1915. Então, lutaram, escreveram diversos manifestos e organizaram comitês contra o alistamento militar obrigatório. Então, afirmando justamente que, né, a guerra é uma estratégia de morte de irmãos trabalhadores pelas mãos de irmãos trabalhadores. Então, elas atuaram em inúmeras frentes e na frente educacional, assim, fortemente, né? A Maria Antônia, elas são irmãs, né? Tinha mais duas irmãs, a Matilde e a Pilar, mais novas. E elas são irmãs por parte de pai do Florentino de Carvalho, um anarquista brasileiro bastante conhecido. Elas tiveram essa formação, né, anarquista em família, teriam nascido ali no começo do século XX, 1902, 1904, né, não é muito exata, né, a data. Só queria pedir licença para mostrar que a Tenda de Livros publicou recentemente Unidas Nós Lancemos a Luta, que é sobre as Irmãs Soares. E aqui a gente conseguiu, né, o registro de nascimento da Angelina, da Antônia não, porque a gente tinha essa grande discussão, né, no começo da pesquisa. A gente encontra diversas assinaturas, Maria Soares. Quem que é quem? Né? Se é Maria Angelina e Maria Antônia. Possivelmente Maria Soares é a Maria Antônia, que seria a mais velha, e a Maria Angelina assina como Angelina Soares. E ela publica até 63. A Antônia para, né, ali nos anos 20, e aparecem artigos da Antônia, principalmente desde 1914 até ali a década de 20, e da Angelina ali dos anos 20 até 1963. E aí a gente não encontra mais grandes escritos delas, né? Elas já tiveram essa formação do anarquismo em família, com o Florentino e com a mãe, a Paula Soares. Na casa delas, em Santos, a mãe já abrigava anarquistas que estavam fugindo, né, de perseguição política e policial. Era um ponto de encontro, né, para diálogos, leituras entre os anarquistas, então sempre com esse caráter educativo. Abrigo de anarquistas desempregados, e na casa delas tinha uma sala de alfabetização. Então, a Paula já tinha essas propostas, e as meninas se formam politicamente dentro do anarquismo ali, né? A Antônia, ela vai contribuir com o irmão, né, o Florentino de Carvalho, na escola moderna. A gente não tem registro de uma atuação exatamente como professora, mas a gente sabe que era
atuava ali como educadora dentro da escola. E ela já começa no jornal A Lanterna a divulgar vários artigos falando sobre educação e ensino racionalista. E aí é bastante interessante porque, por exemplo, a Antônia, ela defende que nenhuma dessas mulheres se reivindicava feminista, porque elas diziam que o feminismo estava muito atrelado ao sufragismo e para elas a luta delas não parava no direito ao voto. Mas elas reconheciam a importância fundamental do feminismo para o despertar das mulheres, como elas colocam, principalmente nesse aspecto educacional. Elas afirmavam que o feminismo fazia ação direta, e essa ação direta educava as mulheres e também propunha que essas mulheres, pressionava para que essas mulheres acessassem espaços formais de educação. Então, não era qualquer educação para a mulher, porque é aí que elas criticam as sufragistas, inclusive, né? Que tinham vários padrões de como a mulher deveria se portar, aquela coisa das boas maneiras, do modo de se vestir, de se maquiar. E elas estão apontando que não é essa educação que vai libertar a mulher, mas sim um ensino racionalista, em que a mulher tem acesso a todo tipo de leitura, que seja uma educação mista também, porque a gente aprende na diversidade, e que a mulher deveria ter acesso até os mais altos graus de instrução. Então, nessa perspectiva, e ela, como secretária do Centro Feminino de Jovens Idealistas desde 1913, em 1915, elas anunciam uma escola dominical. E aí é bastante interessante no anúncio, que é um anúncio bem curtinho, mas dá para a gente ter ideia das propostas do que um pouco elas pensavam, né? Centro Feminino de Jovens Idealistas, uma escola dominical gratuita para as operárias. Deste centro, recebemos a seguinte carta. Desejando o Centro Feminino de Jovens Idealistas desenvolver uma ativa propaganda de instrução e emancipação entre o elemento feminino dessa cidade, resolveu dar início às aulas dominicais gratuitas de instrução primária para mulheres e meninas. Vejam aquilo que a gente falava, né, sobre as meninas e as mulheres que não tiveram acesso à educação na idade ali correta, entre aspas. E fundar uma pequena biblioteca que contribua para dar maior impulso à obra da escola e do próprio centro. Com esse fim, resolvemos apelar para a boa vontade de todos os companheiros que sabemos se interessarem verdadeiramente pela obra da emancipação e da regeneração humana, para que nos ajudem enviando livros, folhetos e jornais que lhes for possível. Organizada pelo Centro Feminino, houve, no dia 5 de junho, às 7 da noite, uma sessão de propaganda na Rua da Moca, 292A, que é possível que seja a casa das irmãs Soares no tempo que elas moravam na Moca. Mas esse endereço aparece em tudo, né? Na Liga Operária da Moca, quando alguma operária era presa em alguma greve e era fechada pela polícia, sempre aparece esse endereço. No dia 13, começaram a funcionar as aulas dominicais, cujo horário é das 13 às 15 horas. As matrículas para as mesmas podem ser feitas todos os dias, das 14 às 16 horas, pelo centro, a secretária Maria Soares, sede provisória, Rua da Moca, 292A. Então, vejam como é interessante, né, esses preceitos. E uma escola de domingo também. Então, uma escola voltada para as mulheres trabalhadoras, né? E ela, além, né, dessas iniciativas mais práticas, ela vai continuar propagando isso dentro dos jornais. E ela também vai apoiar o Centro Feminino de Educação, que é fundado nos anos 20, e que a Angelina vai ter um papel fundamental. Então, dentro dessas discussões, né, dentro dos artigos e do próprio cotidiano dentro da escola, há uma grande discussão aí também na perspectiva das condições de trabalho. Então, vamos pressionar para trabalhar 8 horas por dia, porque queremos tempo também para a instrução e para o lazer, né?
isso dentro de uma perspectiva feminina e de mulheres trabalhadoras. A Angelina, nesse aspecto, ela colabora com os irmãos também, né, com o Florentino e com a Maria Antônia. A gente sabe que ela frequentou as escolas modernas, ela era um pouco mais nova, então também dificilmente tinha dado aula, mas frequentou esses grupos de estudo, frequentava a biblioteca social em casa e a sala de alfabetização, e ela vai também colaborar com o Centro Feminino de Jovens Idealistas e vai ser uma das idealizadoras e propagandistas do Centro Feminino de Educação nos anos 20, que inclusive chama para dar várias conferências e falas Maria Lacerda de Moura, Isabel Cerruti, outra anarquista. E no centro também tem essa preocupação não só com a alfabetização, mas também com a instrução das mulheres em mais níveis de ensino, então, de promover a literatura, a discussão de obras literárias entre as mulheres e os estudos, né, em outras áreas. Né, no dia aqui o comitê, formado pela Angelina Soares e outras mulheres, elas anunciam, por exemplo, em 22, um convite para o Edgar Lourenço falar na sede do centro e para Isabel Cerruti também, né, para divulgar o centro, ampliar as suas atividades. E todas nessa perspectiva. Também é importante lembrar, né, que essas mulheres têm uma perspectiva fortemente anticlerical. E aí elas vão criticar bastante a influência que a educação religiosa tinha na educação de meninas, né? Quando tinha a iniciativa de formar escolas e abarcar as meninas nas perspectivas de educação, elas eram fortemente pautadas em padrões religiosos. Então, elas vão fixar essa posição anticlerical ao dizer que a escola religiosa é um mal, né, e é uma barreira para a emancipação feminina. E elas vão dialogar com as outras mulheres, né? São mulheres que nunca ocuparam uma perspectiva intelectualizada, digamos assim. Elas não ficaram só no campo da escrita, elas estavam militando no movimento operário. Então, essa construção era de uma resistência cotidiana, essa resistência que eu falei no começo, das fissuras, essa resistência do dia a dia, né? Então, elas estavam propondo isso na prática. Eu sei que a gente está no final, eu não queria me estender, queria abrir espaço para a gente poder discutir também. Então, vou parar por aqui, mas se quiser também eu posso mandar mais indicações bibliográficas sobre as mulheres e essa atuação na perspectiva educativa anarquista, que elas não se desvinculam nunca, né? Todas as mulheres anarquistas, até quando nos momentos de greve, ou a própria Comuna de Paris, que teve a presença de anarquistas, essas mulheres, em nenhum momento, elas abandonam a luta por educação, justamente por entenderem que ela é base da emancipação intelectual feminina, né? Quando a gente... E só para citar um exemplo simbólico, a grande anarquista Louise Michel, que atuou nas frentes armadas da Comuna de Paris, largou suas aulas lá nos últimos dias, permaneceu dando aula durante quase toda a Comuna de Paris, só nos dias mais sangrentos, que ela repassou as aulas dela para outras companheiras. Então, preocupação de manter as escolas abertas, de entender a educação como um princípio social e não como uma perspectiva só feminina, a mulher educa, né? Mas sim a sociedade educa. Aí vou parar por aqui, né? A gente pode discutir mais, agradecer de novo. Muito obrigada a todo mundo aí. Excelente, Samantha. Parabéns pela sua excelente, maravilhosa apresentação. Importante você falar da Louise Michel, né? Uma figura tão emblemática e tão destacada na Comuna de Paris, no projeto de educação da própria Comuna de Paris, né? Uma coisa que, em grande medida, né, o campo socialista esquece, ou pelo menos uma parte dele finge esquecer, né?
que é a principal intelectual do campo da educação na Comuna de Paris, que é um evento tão importante para a história da humanidade no século XIX, foi uma mulher, né, Louise Michel. Mas, enfim, eu também tenho aqui, anotei algumas questões, mas eu acho que agora, né, a gente pode abrir aí para perguntas, quem quiser levantar aí questões, dúvidas, perguntas em geral, por favor, né, pode aí levantar a mão, abrir o microfone. Acho que a gente tem aí esses 15 minutos finais para a gente justamente agora trocar ideias e conversar, né, com os nossos colegas conferencistas sobre a temática. Bom, vamos lá, ninguém... Opa, Matheus levantou a mão. Vai lá, Matheus. Você tem a prioridade aí, meu querido. Vai lá. Se apresente, por gentileza, e... Boa noite, gente. Vocês me escutam? Eita. Alto e claro, alto e claro. Beleza. Então, me chamo Matheus Ramos e estou concluindo aí minha graduação, né? Meu tema de pesquisa. O interesse nesse curso de extensão, porque tem a ver com o meu tema de pesquisa, foi parte também do meu tema de monografia, sou aluno concluinte da UERJ, e participo de alguns projetos sociais relacionados à educação. E gostaria de entrar nesse campo de estudo, do mundo do trabalho. Em relação à minha pergunta, deixa eu até ver aqui que eu anotei, eu teria duas perguntas. Como é que se dá, o professor Rafael ou a professora Samantha, se puderem responder, se vocês souberem, como é que se dá no final do século XIX, com o fim da escravidão e o início do XX, como é que o anarquismo ele se apresenta, assim, se vocês souberem, na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil, relacionado à questão da formação do operariado, da questão da criação de uma ideia de trabalhador pós essa escravidão. Como é que o anarquismo ele se apresenta ou ele não se apresenta? Ele ainda está em formação, porque também tem a questão dos fluxos migratórios para o Brasil. Então, até nas leituras que eu fiz sobre a temática, diz que nessas migrações o anarquismo, assim, as pautas sociais, elas acompanham os imigrantes, né? Então eu queria saber como ela contribui para a formação do operariado nesse primeiro momento pós-abolição. Desculpa, acho que minha pergunta ficou muito grande. Qual pedaço que eu posso repetir? Para mim ficou bem claro. Rafael, a gente não está te ouvindo. O microfone está desligado? A gente não ouve você por algum motivo. Tenta sair e entrar na sala novamente. E de repente a Samantha pode começar a responder aí, se quiser. Vamos lá, Matheus, boa noite, né? É interessante notar, assim, que o anarquismo, no Brasil, ele vai ser a grande força exatamente nesse momento de formação do operariado, do fim do operariado urbano, nesse sentido clássico, né, que a gente conhece, no fim do século XIX e no início do XX. Tem essa questão dos fluxos migratórios, né? Tem muita gente que pós-abolição vai para as cidades, né, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Tem também os imigrantes que estão vindo para os nossos grandes centros urbanos, e toda essa população está junta ali no dia a dia do trabalho, né? Seja nas oficinas, fábricas, sem nenhuma regulamentação, nenhuma condição de trabalho, ou até no trabalho informal, mais urbano na cidade. Então, por exemplo, a gente sabe que em São Paulo as mulheres negras tinham um trabalho urbano grande, assim, desde o fim do 19, como lavadeiras, quituteiras, doceiras, entrega de comida, cozinhavam
né, na cidade. Então, a cidade vai se formando como uma cidade trabalhadora com todas essas tensões e todas essas esses elementos, né, esses indivíduos aqui. E aí, lógico, o anarquismo vem como uma teoria, uma prática, um movimento já da Europa, vem com os imigrantes, mas lógico que aqui, nessa nova realidade, ele vai adquirindo suas formas próprias. E, obviamente, as pessoas aprendiam entre si, trocavam experiências de luta, né, dentro dessa perspectiva da cidade. Lógico que isso também não é um processo livre de tensões, né? São Paulo, por exemplo, a gente tem vários relatos de confusão entre as comunidades étnicas, mesmo entre os europeus, né? Italiano brigando com português. É óbvio que tem tensões raciais também, né? Não é um processo lindo, maravilhoso, mas que o anarquismo tem papel fundamental nessa formação e nessa troca, que também é uma troca de tensões, né? Acho que o Rafael pode continuar também. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu até coloquei no chat que eu perdi. Eu só peguei o final da pergunta do Matheus, não é isso? Peguei Matheus, só... pode fazer a pergunta aí rapidamente? Refazer a pergunta do meu PC. Com o Rafael? Posso sim. Professor Rafael, a minha pergunta foi referente de como a gente pode perceber a participação do anarquismo na formação do pós-escravidão, no final do século XIX, início do XX, na classe trabalhadora ou classe operariada que vai se formar no Brasil. Como é que foi a participação do anarquismo nesse processo de formação? Porque eu expliquei que faz parte da minha monografia e eu quero expandir isso para um projeto de mestrado. Eu não sou especialista em a história do anarquismo do Brasil nesse período, né? Eu pesquisei, minha dissertação de mestrado ela foi a presença do anarquismo de 45 a 64 no Brasil, e o doutorado eu tentei fazer um projeto de história comparada, né? Durante a ditadura, né? Em 3 países. Acho que uma parte a Samantha já respondeu, né? O que eu poderia acrescentar, talvez, é pensar, primeiro, que tem uma historiografia da história social que vem questionando essas divisões já há muitos anos, né? Acho que essas divisões entre como se o surgimento da classe trabalhadora no Brasil tivesse acontecido com a chegada dos imigrantes, né? Uma visão totalmente eurocêntrica, né? No final do século XIX. Então, houve, de fato, a primeira classe trabalhadora brasileira afro-brasileira, né? É negra. Então, nesse sentido, também há uma continuidade entre um período e o outro, né? Eu acho que é isso que a Samantha colocou, né? A gente, até por comodidade da periodização que a gente costuma usar, parecem universos estanques, né? Me parece que não são, né? Universos estanques. Eu acho que eu acho que cada vez mais estão surgindo pesquisas resgatando o debate racial dentro do anarquismo, porque isso é uma questão importante, né? Porque eu escutei muito isso, né? Que o anarquismo não tem debate racial, que eu acho que isso é um equívoco dizer isso. Você pode até considerar, até como opinião política, você pode até dizer que o debate é insuficiente, beleza, mas há algum debate. Eu acho que em vários períodos históricos esse debate existe. Eu citei, por exemplo, até a questão do anarquismo na África do Sul, que eu acho que é uma realidade parecida, guardadas as devidas proporções com o Brasil, porque tem esse debate, né, ali do início do século. Eu acho que é isso. Acho que teria que acho que há uma continuidade, inclusive a primeira tem um livrinho acho que do Marcelo Badaró, né, que ele aponta, historiador da UF, que ele aponta as primeiras greves feitas pela população negra ainda durante o período da escravidão, né? E como havia uma relação das associações operárias com aquelas pessoas envolvidas nas greves, né? Por exemplo, as greves de padaria que foram realizadas pela população negra, né, no Rio de Janeiro,
Então, já vi uma relação entre o movimento operário ali, as primeiras associações operárias, né? Inclusive de reivindicar também essas figuras. Acho que a Samantha falou, né, das datas, né, de como as escolas operárias marcavam essas datas, mas também tem os nomes, né? Por exemplo, existiam grupos anarquistas chamados Grupo Anarquista Zumbi dos Palmares, por exemplo, que era uma referência. Então havia uma ligação, né? Eu acho que agora a dimensão dessa relação eu não conseguiria te responder por não ser um período que eu me aprofundei muito, entendeu? Mas eu acho que tem material aí para trabalhar, com certeza. Sem problema, já foi de grande ajuda até para pensar essa questão também que você falou do Badaró, foi uma das grandes leituras também que eu fiz. Mas agradeço. Matheus, só para acrescentar, né, um livro que meio clássico já, né, do João José Reis, Os Ganhadores da Greve Negra da Bahia de 1857, que vai quebrar exatamente essa ideia de que a vinda dos imigrantes inventa o operariado nacional, né? E, lógico, aqui a gente eles trazem teorias e tal, mas aqui a gente já tinha as questões e aqui as coisas vão se fundir, vão dialogar, vão tensionar. Então, esse livro é bem interessante. Qual o nome do livro? Ganhadores, a Greve Negra, de 1857, na Bahia. É do João José Reis. Bahia. Obrigado, tá, professora? Imagina, é um livro também que vai debater isso. É exatamente, obviamente, né, a historiografia, né? Acho que até pegando o gancho com a pergunta que a Sandy fez aqui no chat, né, sobre a falta de racialização do debate no anarquismo, será a falta de racialização, né, do debate no anarquismo pela utilização eurocêntrica da teoria, né? Eu acho que a gente teve por muito tempo uma narrativa, uma historiografia do anarquismo muito construída a partir dessa ideia, né, de que era um grande vácuo o país, uma grande... Né, não se tinha nada de movimento aqui, vem os imigrantes, inventam tudo, né? A gente tem essa historiografia divulgada por muito tempo, né? E a gente tem novos estudos rebatendo essa ideia. Vale lembrar também que aí a gente tem questões de fonte histórica, também de estatística, que, né, a gente não via a classe trabalhadora em termos de raça, gênero, tão esmiuçadamente como a gente vê hoje, né, nessa construção de fontes do passado. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar agora e reconstruir esse debate, essas pesquisas. Obrigado, professora. Imagina. Queria comentar uma coisa também, essa coisa da utilização eurocêntrica da teoria, né? É interessante porque eu não coloquei um mapa, né? Mas é um mapa que, em geral, eu costumo colocar nessas apresentações de anarquismo global, levantando um pouco uma perspectiva que eu chamo de uma história tradicional das ideias anarquistas, que ela se consolidou no Brasil, principalmente com a obra do Georges Woodcock, que vocês devem ter esbarrado em algum momento, né? Uma obra de 69, mas ela chega no Brasil no final dos anos 70, 80. E ela consolidou um cânone de tentar entender o anarquismo global a partir de alguns países da Europa e da América do Norte. Eu nem diria que ela é eurocêntrica, porque nem o estudo da Europa ela faz direito, entendeu? Que se ela fosse... Porque, assim, é pior do que eurocêntrica nesse sentido, entendem? Porque, por exemplo, ela mesmo no estudo da Europa, você deixa à margem do estudo do anarquismo regiões onde o anarquismo foi fortíssimo, como na Irlanda, por exemplo, que é um país periférico dentro da Europa, né? Naquele momento, principalmente naquele momento do século XX. E sequer essa obra, que ela foi importante no seu tempo, mas ela tem muitos limites teóricos, então ela reproduz, sim, o eurocentrismo nesse sentido,
né? Ainda que o eurocentrismo amputado de parte da Europa, ela sequer analisa experiências de massa do anarquismo que foram muito importantes, como na Ásia e na África, no continente africano, e na América Latina, né? Ela passa batido por esses locais. E isso, de fato, amputa uma dimensão étnico-racial importante, sim, porque como é que você vai falar do anarquismo no mundo se você não aborda experiências de massa do anarquismo, como na Coreia, no Peru, na Bolívia, onde essas discussões étnico-raciais de maneira ampla eram muito debatidas, né? Então, acho que sim, essa visão eurocêntrica ela prejudica muito. Hoje, eu acho que as pesquisas vêm contestando isso duramente. A questão é que essas pesquisas, elas em grande medida, elas por dificuldade da própria produção do conhecimento, elas ainda não alcançam um público maior, né? Mesmo interessado, né? Muito bom, excelente, de fato. De fato. Roberta levantou a mão. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos palestrantes e a oportunidade do curso, né? A minha pergunta pega um pouco o gancho na pergunta do Matheus, né, do colega, falando sobre a questão racial. Queria, então, falar sobre a questão de gênero, a luta feminista das mulheres no interior do movimento anarquista, principalmente com duas, vamos dizer assim, figuras mais proeminentes, que é a Luiz Michel e Maria Lucinda. Queria que vocês comentassem um pouco a vida delas e a contribuição delas no movimento. Obrigada, boa noite. Pode ser, de repente, nessa ordem, Samantha, depois Rafael. Vou comentar um pouquinho mais da Luiz Michel, que foi uma das anarquistas que eu estudei também, né? A Luiz Michel tem uma trajetória bastante interessante, porque ela se forma, né, politicamente aos poucos e dentro do anarquismo também, né, em contato com os anarquistas, porque ela é uma republicana, né, ali na sua adolescência, início da fase adulta, se forma professora com ideais bastante republicanos, assim, de crítica à monarquia. E durante a Comuna de Paris, que ela vai ter contato com membros da IT e tal, e vai se reivindicar como anarquista já no exílio. E aí é uma experiência bastante interessante que ela é deportada para Nova Caledônia, né? Depois ela não é fuzilada, né? Mas é considerada uma das presas mais perigosas após ali os julgamentos do fim da Comuna. E aí ela vai deportada para Nova Caledônia e lá ela tem várias práticas, que ela tem toda essa questão, né? Formada professora, foi da Frente Armada da Comuna, mas lá ela retoma as suas ideias educacionais, assim, e ela aprende com várias comunidades originárias, né, da Nova Caledônia. Então ela vai aprender botânica, vai aprender a língua e volta para a Europa anarquistona mesmo, assim, é uma das grandes referências do anarquismo, ela se consolida nesse processo, né? Então ela vai se formando na experiência também. E aí vai até velhinha, dando várias palestras e tudo mais, aí já como uma grande anarquista, vai ser vista pelas outras anarquistas, a Emma Goldman, né? Relata que se orgulha muito de ter visto a Luiz Michel falar, né? De ter visto a Luiz Michel dar conferências. E ela, eu não sei se esse livro, ela narra a experiência dela, tanto de formação política, como dentro do anarquismo e a experiência da Comuna, em memórias, né? Então, é bastante interessante a gente entender o relato dela nessa perspectiva da memória também. Chama, o nome acho que em português ficou A Comuna, não sei se é fácil de achar ultimamente, assim, eu lembro que eu peguei da biblioteca da Unesp, alguma coisa assim, e ela faz essa narrativa quase como um diário mesmo da sua vida, das suas memórias, né, da sua formação política.
Vou passar para o Rafael, quiser acrescentar. É muito rápido, porque eu acho que a Samantha já abordou, né, estudou isso muito mais profundamente que eu. O que eu poderia comentar ainda aí no plano dessa história global, do anarquismo, é que o apagamento de algumas figuras ele não ocorre apenas no campo da memória, né? Ele é fruto, por vezes, de um método historiográfico inadequado. Por exemplo, olha só, eu anotei aqui rapidinho. 4 anarquistas que foram mulheres, 4 mulheres anarquistas, além das que foram citadas, que foram muito importantes para a história do anarquismo global. A He Zhen, que é uma anarquista chinesa, precursora do feminismo na China. A Helena Quinteiros, que foi desaparecida durante a ditadura militar uruguaia, uma militante da Federação Anarquista Uruguaia, professora também. A Lucy Parsons, essa eu acho que vem ganhando mais resgate, mais traduções, pelo menos no Brasil, né, que foi uma militante precursora do sindicalismo revolucionário nos Estados Unidos, negra, anarquista. E a Petronila Infantes, né, que a gente viu ali na apresentação. Eu poderia citar aqui tranquilamente mais 10 militantes anarquistas de peso, né, assim, que não foram periféricas na história do anarquismo global. A questão é que a gente também usa um modelo, que aí é mais uma crítica a essa história tradicional das ideias, dos 7 sábios, né? Então, quando a gente tenta estudar quem foram as grandes figuras anarquistas, a gente esbarra no que alguns historiadores chamam de 7 sábios, que é Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Stirner, que nem anarquista era, anterior ao anarquismo, Tolstói, que era um cristão libertário, mas não era anarquista, Tucker e Goldwyn. Goldwyn era um liberal radical que sequer vivia no período histórico que o anarquismo se constituiu. Então, por vezes, damos pesos a algumas figuras que sequer são da tradição libertária e ignoramos, ocultamos figuras que foram mais importantes. Por isso que no estudo da história global do anarquismo, uma questão muito importante é dar o devido peso às figuras. Por exemplo, a Lucy Parsons, o peso que ela tem na história do sindicalismo norte-americano e do anarquismo é uma coisa gigantesca. Então, não dá para comparar a Lucy Parsons com o Tucker, por exemplo, com o Tolstói, em que pese a sua capacidade literária. A gente tem que ter algum indicativo, né, para poder fazer referência a essas figuras. Eu acho que, do ponto de vista da sua importância dentro da ideologia, essas figuras foram muito mais importantes do que parte desses 7 sábios. Bakunin e Kropotkin não, foram muito importantes, realmente. O Tucker, em alguma medida, o Proudhon tem discussões se ele era anarquista, se ele era um proto-anarquista, mas, enfim, também foi muito importante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o modelo de análise ele contribui para esse ocultamento. Para acrescentar isso que o Rafael colocou, que é muito importante, a gente chama de clássicos esses, né? Enquanto mulheres como a Louise Michel, a Voltairine de Cleyre, a Emma Goldman, a Maria Lacerda de Moura, são mulheres que produziram teoria anarquista. Além das suas movimentações, a Lucy Parsons, produziram muita teoria. Né? Muito se perdeu também, essas mulheres foram pouquíssimo publicadas. E a gente toma como clássico só esses outros referenciais, né? As mulheres nem estão nesse rol. Agora é um esforço que a gente tem feito mesmo desse resgate, de colocá-las nesse lugar, né? Elas foram grandes referências. A Louise Michel, ela é citada o tempo todo nos jornais anarquistas brasileiros do começo do século XX, por exemplo. É uma grande referência, ela era lida, os livros dela eram divulgados aqui nos salões de leitura, que eu citei, né? Então, é um clássico também. Inclusive mencionada várias vezes pelo José Otsika, que foi professor do Colégio Pedro II, né? Foi, inclusive, catedrático do Colégio Pedro II, foi
da congregação, né, daquilo que hoje é o Conselho Superior do Colégio Pedro II, e muitas vezes ele não pôde participar das reuniões do que era a congregação, porque ele estava preso. Exatamente por causa disso. Mas, gente, excelente. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês e a ótima explanação. Se vocês quiserem enviar referências bibliográficas, né, e a apresentação de vocês, eu coloco, disponibilizo para os alunos no ambiente Moodle aqui que nós fizemos do nosso curso, tá? E aí, enfim, a gente caminha para o final, em função até porque já estouramos o nosso tempo, né? E eu não sei, eu vou sair daqui agora e vou dar aula para os trabalhadores do curso técnico em administração aqui no campus, aqui no Colégio Pedro II, até às 10. Essa é a terceira etapa do dia, né? Comecei 2 horas da tarde e agora termina até às 10. Mas é isso. A apresentação foi espetacular, foi excelente. A gente não tinha como começar melhor esse curso a partir dessas reflexões e questões que vocês colocaram. Tá? Muito bom, gente. Parabéns. Então, eu estou aqui encerrando a nossa gravação.